Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. E este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas. Programa esse em que nós fazemos singelas reflexões em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, nós abraçamos a todos com muito carinho, desejando que a paz de Jesus se faça em cada coração e em cada lar, e que se faça em toda a humanidade. Então, nós vamos iniciar fazendo a prece. Querido Mestre Jesus, amigo, irmão, nosso mestre, nosso guia, estamos, Senhor, sintonizados contigo para, através desta prece, agradecermos todas as bênçãos que nós recebemos do teu amor, do amor de Deus, nosso Pai, dos amigos espirituais, de Maria Santíssima, nossa Mãe. E que nós possamos, cada dia, nos tornarmos melhores, compreendendo com mais profundidade, com mais clareza, os ensinamentos que nos deixaste. Abençoa, Senhor, o nosso esforço, abençoa as nossas reflexões desta noite, abençoa este canal para que ele possa alcançar um número maior de corações que serão consolados porque serão esclarecidos. Agradecidos a Deus, nosso Pai, e a Ti, Jesus, nós pedimos permissão para iniciarmos as nossas reflexões desta noite. Que assim seja. Então, dia 2 de novembro, os nossos irmãos de outros credos comemoram, uma forma de homenagear os entes queridos que partiram que retornaram para a pátria espiritual. É o chamado Dia de Finados. Para nós espíritas, nós não temos um dia específico para nos lembrarmos dos nossos entes queridos que retornaram para o nosso lar verdadeiro, que é a pátria espiritual. Então, nós nos lembramos sempre deles, com muito amor, com muito carinho, os envolvemos em vibrações de paz, de luz, de gratidão. Aqueles com os quais nós tivemos dificuldades no relacionamento, nós os envolvemos também, pedimos perdão pela nossa incompreensão, muitas vezes, né? E por não ter conseguido amá-los da forma que eles mereciam ser amados. Então, para nós, não há finados, porque para nós, ninguém morre. Não é? O Espiritismo matou a morte. O que morre? O que morre é o corpo físico, que é um fenômeno natural. Espera aí, gente, que eu tenho que ligar aqui o meu notebook, porque está descarregando a bateria. Aí, pronto. Então, o que morre, né, numa forma natural, é o corpo físico.
que cessam os órgãos, o funcionamento dos órgãos, e o corpo morre, né? Isso é uma função natural. Tudo que vive, morre. Tudo que nasce, morre. É a lei natural da vida. E, então, essa tranquilidade que nós refletimos sobre a morte, aceitamos a morte, embora a gente sofra, né? A gente sente saudade, vivencia o luto, a gente chora, né? Claro, mas é sem revolta, é compreendendo que nós já nascemos e vivemos centenas, milhares de vezes e que viveremos, voltaremos a reencarnar, porque nós somos imortais e que essa separação é temporária, que nós podemos nos encontrar no desdobramento do sono físico, não é? No chamado sonho, que é a vivência nossa, como espíritos, no mundo espiritual, enquanto o corpo repousa, né? Porque o sono é o descanso, é o repouso do corpo, e o sonho é a vivência nossa no mundo espiritual, é nesse desdobramento que acontece todas as noites. Então, nós ficamos pensando, até o tema dessa nossa conversa é quando alguém se vai. E nós vamos imaginar um balanço que as crianças usam, né? E a gente olha o balanço e percebe que o balanço sobe e desce. Sobe e desce, sempre, né? E a vida é assim. Um vai e vem. Um vai, outro vem, né? Aquela música linda do Milton Nascimento, das despedidas, né? Que fala que uns vêm, outros voltam, uns querem ficar, outros querem voltar, né? É uma música linda. Então, quando a gente pensa nisso, nesse vai e vem, a gente fala assim, nossa, isso vai acontecer comigo, porque um dia eu vim, e um dia eu irei para a parte espiritual. Vou voltar, porque é assim, a lei de Deus, né? E aí a gente observa as flores, todo dia nascem flores novas no jardim. Todo dia morre uma flor, nasce outra flor. Aí você observa os passarinhos. Nascem passarinhos, morre um passarinho. Aí você pensa nos bebês, né? Nascem bebês e alguém morre. Nesse momento que nós estamos aqui conversando, milhares de pessoas estão desencarnando no mundo, não é? Num fenômeno natural. É o único, é o futuro certo que nós temos dessa morte do corpo físico. A certeza que nós temos é da morte. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui. Nós estamos temporariamente no mundo físico. Na vida, que é uma só. Ora nós estamos na vida física, ora nós estamos na vida espiritual. A vida é uma só. O que mudam, o que acontecem
São as várias existências, mas a vida é uma só. Às vezes a gente fala assim, na minha outra vida aconteceu tal coisa assim. Não, numa outra existência, né? Porque a vida é uma só. Então, quando a gente pensa nessa questão, igual está citando, das flores, do passarinho, né, que morre, das flores que morrem, a gente fica pensando que quando eles morrem, eles se transformam, os seus corpos, né, se transformam em substâncias que enriquecem a terra. E dessa forma, eles ajudam na renovação da terra, né? E tudo que existe na natureza é uma energia de vida. Tudo é vida, tudo. Você vê o exemplo da lâmpada. A lâmpada é movida por uma energia elétrica. Essa energia se acende e torna a lâmpada luminosa. Quando nós morremos, essa energia, esse fluido que nós temos em nós, o fluido vital, ele vai se extinguir, né? Todas as plantas, tudo que é vivo tem fluido vital, que é o fluido da vida. Então, esse fluido se extingue, né? E nós vamos, espíritos que somos, de volta para a pátria espiritual. Nós, espíritos, com corpo espiritual, com o perispírito, né? Que é o nome que Kardec deu ao nosso corpo espiritual. Quem chamava de corpo espiritual era Paulo, né? Nas suas epístolas. Então, vida e morte fazem parte dos dois lados da mesma moeda. Dizem que quem vive, morre, e quem morre, vive. Às vezes a gente fala assim, quando meu pai estava vivo, mas ele está vivo, mais vivo do que nós. A gente deveria dizer, quando meu pai estava encarnado, né, quando ele tinha um corpo de carne, estava habitando temporariamente a Terra, mas vivo, todos nós estaremos. Os que a gente chama mortos, na verdade, que são esses habitantes do mundo espiritual, que são os espíritos que não mais possuem o corpo físico, não é? E estão no mundo espiritual, eles, espíritos, com o seu corpo espiritual, com o perispírito. Porque o perispírito é um corpo, Kardec diz que é semimaterial, que a gente não consegue entender muito bem como é isso, e que é imortal. O perispírito não morre nunca, né? Ele é um envoltório do espírito. Porque o espírito, ele não tem forma. Ele é uma centelha, conforme os espíritos dizem em O Livro dos Espíritos. Então, ele precisa de um envoltório para preservar a sua forma, porque senão ele se expande, ele não vai ter forma. E esse envoltório, que o reveste, é o perispírito, que é um corpo, né? Então, é muito interessante esse estudo do perispírito. E ele é imortal. Tanto que no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec conversa com os espíritos superiores sobre o suicídio,
ele pergunta, né, essa questão da decepção, da como fica a situação dos espíritos que suicidam, das pessoas que suicidam. E os espíritos respondem que eles chegam no mundo espiritual e experimentam uma decepção muito grande, porque eles queriam morrer e se veem vivos. Então, gente, vamos ver as situações, né, que acontecem quando uma pessoa se vai. Um ente querido nosso volta para casa. Bezerra de Menezes tem uma frase que ele diz que morrer é muito mais fácil do que nascer. E é verdade, porque o espírito está no mundo espiritual se preparando para uma nova encarnação. E lá ele estuda, ele é orientado para que ele seja vitorioso na encarnação aqui na Terra, não é? Mas ele tem muito medo de nascer, de reencarnar e fracassar, porque ele já fracassou outras vezes, não é? Então, o mesmo receio que o espírito que vai reencarnar experimenta, com medo de falir, com medo de adquirir mais débito, de não dar conta do planejamento que ele elaborou no mundo espiritual, é o temor que os encarnados têm de morrer, de voltar para o mundo espiritual. Interessante isso, né? Então, quando uma pessoa se vai, o que acontece com esse espírito? Acontecem as mais variadas situações, experiências no mundo espiritual. Ele chega lá, se for uma morte natural, ele vai chegar no mundo dos espíritos e passar pelo que Kardec chama, no Livro dos Espíritos, de um período de perturbação espiritual. Ou seja, é uma adaptação à nova vida, né? À nova etapa da sua caminhada. Quando é um espírito que vivenciou o desapego, que é um espírito que cuidou da sua evolução espiritual, né? A chegada dele é mais tranquila, é mais serena. Quando ele não se revolta contra a morte, a chegada é serena, é mais tranquila. Aquele que desencarnou de uma forma violenta, o período de adaptação é maior e mais sofrido. Aquele que é muito apegado às coisas materiais, até os afetos, né, os familiares, os amigos, esse demora mais tempo para se desligar das sensações da matéria. Por isso que a gente aprende com a doutrina espírita que morrer é fácil. Desencarnar é que é o problema. Como assim? Não é a mesma coisa? Não. Morrer é o fenômeno biológico. Morre o corpo. Chegou a sua hora, você vai, né? Vai desencarnar, vai morrer, né? Porque acabou seu período aqui. As pessoas, às vezes, têm muito medo da morte, que perguntam assim, morrer dói? E os espíritos dizem, não, morrer não dói. Qual que é o temor? A forma da morte. Ah, se for um câncer doloroso, demorado, o sofrimento é maior, não é? Mas aí não é o morrer que dói, é a doença que a pessoa precisa enfrentar, né? E o desencarnar é você se libertar da carne, do corpo físico, você deixar, né,
as coisas do mundo aqui, não ficar agarrado ali. Por isso que Jesus ensinou o desapego. Quando ele conversa com o moço rico, ele fala, vai, vende tudo que tem, dá para os pobres, vem e segue-me. Porque o moço rico queria segui-lo. Mas ele falou com o moço, você precisa se desapegar. Mas o moço rico ainda era muito apegado às coisas materiais. Ele queria o reino do céu, sim, queria seguir Jesus, mas ele não queria renunciar a nada que fosse material. Então, Jesus nos ensina o desapego, até dos nossos entes queridos. A gente ama os nossos entes queridos, né? Mas eles não são propriedade nossa. Nós precisamos pensar que um dia, um de nós, vai partir. E nós, na nossa atual existência, nós já perdemos muitas pessoas que nós amamos. Perdemos, entre aspas, porque não perdemos nada, né? E vamos perder outras pessoas que nós amamos. E estamos procurando, deveríamos estar pensando na nossa desencarnação. Nós estamos preparados? Como que é isso na nossa vida? Como é que vai chegar? Nós vamos chegar no mundo espiritual. Então, nós temos que pensar. Então, tem essa parte do espírito que chega no mundo espiritual. Aí ele vai para um hospital, ou vai para uma colônia, né? Tipo o Nosso Lar, ou outras, que são muitas, e seguir a sua caminhada. Vai para a escola, vai se preparar para uma nova reencarnação. Mas e aqueles que ficam? As reações são as mais diversas. Alguns se conformam com a vontade de Deus. São pessoas mais humildes, mais conscientes, humildade de espírito, né? Eles são mais conscientes e aceitam a vontade de Deus. Outros que são mais vaidosos, egoístas, né, rebeldes, eles não aceitam a vontade de Deus e se revoltam contra Deus. E há muitas formas de revolta. Não é só aquele que blasfema, aquele que briga com Deus, assim, entre aspas, né? E que diz, a gente ouve as pessoas falando, não quero mais saber de Deus, de religião, de nada, porque ele não me ama, que ele levou meu ente querido, não é? Então, tem esse tipo de revolta contra Deus. E a pessoa que fala, não sei por que Deus fez isso comigo, eu não merecia ficar sem o fulano, é uma forma de revolta, né? Mas isso é de desconhecer os sentidos básicos da vida, né? Os propósitos, os princípios da vida. Porque nós, quando raciocinamos sobre a imortalidade da alma, nós sabemos que nós somos espíritos imortais. Nós sabemos e aprendemos que não somos daqui. A reencarnação é muito importante da gente ter certeza, mas a imortalidade da alma também é muito fundamental para o nosso consolo, para a nossa compreensão. Então, quando você é espírita, que você estuda a doutrina espírita, que é fundamental a gente estudar a doutrina espírita, você aprende da reencarnação, da imortalidade da alma, você aprende que o espírito é imortal, você aprende que o espírito, os espíritos
podem se comunicar, aqueles que estão no mundo espiritual e os que estão aqui no mundo físico. Você aprende que haverá um reencontro, que a separação é temporária, não é? Aprende muitas coisas. Todas as religiões ensinam que a pessoa, quando morre, vai para algum lugar, né? De acordo lá com a crença de cada um. Mas nós sabemos, com certeza, para onde que nós vamos. Então, quando alguém se vai, que volta para o mundo espiritual, pela vivência da pessoa, você consegue imaginar assim, se ela está em paz, se ela está feliz. Porque a morte não modifica ninguém. Nós vamos chegar no mundo espiritual tal qual nós estamos aqui. O Divaldo conta um caso muito engraçado de um casal que o marido bebia, era alcoólatra, coitado, bebia muito, e a mulher reclamava. Passou a vida reclamando e ele passou a vida bebendo, até que desencarnaram, né? Foi um, depois foi o outro. E a filha estava preocupada com os pais e perguntou de volta: você tem notícia dos meus pais? Aí ele falou: tenho. Aí ele falou assim: como é que eles estão? Eles estão bem? Aí o Divaldo falou exatamente como estava aqui. Ele continua bebendo e ela continua reclamando, né? Porque conforme a nossa vida, conforme a nossa morte. Assim vai ser a nossa morte, né? E a gente precisa pensar isso também. Como que é importante. Então, a nossa situação no mundo espiritual de felicidade ou de infelicidade vai depender de nós. Então, quando a pessoa volta para o mundo espiritual, às vezes chega um familiar no centro e pergunta assim para a gente: como é que será que meu pai está no mundo espiritual? E a gente pergunta assim: como que ele era aqui? Ah, ele era bom pai, ele era bom filho, ele foi um bom marido, um cidadão de bem, honesto, trabalhador. O que você fala? Ah, então você fica tranquila que ele vai estar bem no mundo espiritual. Mas quando a pessoa fala: não, ele não foi muito bem aqui, porque ele não gostava de trabalhar, ele era desonesto, ele prejudicou muita gente, ele não foi um bom pai, não foi o bom esposo, não foi um bom cidadão. Aí o que você deduz? Ele está no mundo espiritual, sofrendo as consequências dessa irresponsabilidade com que ele caminhou aqui, não é? E conforme ele responderia aqui na Terra, quando encarnado, pelas ações dele, ele vai responder no mundo espiritual. Porque, conforme nós aprendemos com os espíritos, questão 621 do Livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, não vai ter um juiz no mundo espiritual, quando nós chegarmos lá, nos julgando. Ah, você foi bonzinho, você vai para o céu, escutar anjo, tocar harpa, e ficar naquela vida de contemplação, com todo respeito, com quem acredita nisso. Ou então você não foi lá nenhuma Brastemp, você vai queimar lá no fogo do inferno, sem esperança nenhuma de sair. O Espiritismo não aceita as penas eternas. Por isso que a maior prova do amor de Deus por nós foi a reencarnação. Nos dá uma nova oportunidade de progresso, de resgatar os nossos débitos e de aprendizado. Então, quando alguém se vai, se ele for espírito, se ele tiver
um espírito que trabalhou, que tem merecimento, vamos orar por ele, porque ele vai ter uma condição melhor, mais feliz no mundo espiritual. Se ele foi um criminoso, vamos orar, pedindo a Deus que tenha misericórdia e que ele possa ser tocado pelo amor de Deus e que queira se transformar e que programe a sua nova reencarnação para reparar esses débitos, se fortalecer e aprender mais. E aqueles que ficaram, que possam fazer preces envolvendo essas pessoas que estão na parte espiritual. Às vezes você ouve assim, igual agora, essa tempestade terrível na Espanha, não é? É um avião que cai, é uma guerra, e o que nós podemos fazer? Nós estamos tão distantes, faça prece. Envolva essas pessoas com luz, envolva aquele que partiu para casa com muita paz, com muita luz, envolva os familiares que ficaram, os amigos, também com muita paz e muita luz. E envolva, ore pelos governantes desses países para que eles possam fazer todo o bem possível no momento de tragédia tão grande. Então, nós esgotamos nosso tempo, vamos vivenciar o amor, que é muito importante, fazer todo o bem que nós pudermos, porque aí nós vamos ter certeza de que nós vamos levar para o mundo espiritual o que nós somos. O que nós temos, possuímos, vai ficar aqui. Não levamos nada, nem o corpo físico. Então, nós vamos pensar em Jesus e vamos agradecer a Ele por esta doutrina abençoada e esclarecedora, que é a doutrina espírita, que nos esclarece e nos esclarecendo nos consola. E que nós possamos conversar com as pessoas que se aproximam de nós e esclarecê-las com esses ensinamentos da doutrina espírita para que elas possam ter conforto, ter paz e a fé mais fortalecida. Obrigada, Jesus, obrigada aos amigos espirituais e obrigada a Deus, nosso Pai. E que nós possamos estar juntos na próxima semana. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada a todos e uma boa noite. Uma boa semana.